Olá, pessoal. Eu sou o professor Gerlânio Lima, certo? De Língua Portuguesa e Gramática do Colégio Salesiano, Ensino Fundamental, Anos Finais e Ensino Médio. E a professora? Jéssica Lima também, professora de língua portuguesa, mas com ênfase em redação. E nós vamos falar hoje sobre redação do Enem, onde nós vamos unir os critérios de gramática, né? Vamos falar da competência 1, e a professora Jéssica. E vamos falar também aqui, gente, um pouquinho a respeito de como elaborar uma introdução. Pois bem. E para começarmos de maneira bem simples e interativa, nós vamos entender um elemento da competência 1 que ele é muito, muito importante e muitas vezes ele é um pouco negligenciado em nós acharmos que ele é muito fácil. Para muitas pessoas pode não parecer, para algumas pessoas pode parecer. A gente vai falar do elemento vírgula. Para começar, né, Jéssica, essa conversa, é interessante porque muito se fala que a vírgula é um elemento de pausa, né? Não sei se alguém aí deve ter tido uma aula assim, onde você dizia, olha, respirou, vírgula, né? Infelizmente, devo dizer que isso não é real, né? Isso não é só um mito, porque você deve aprender que a vírgula, ela é um elemento sintático. Ela não é um elemento fonético. Se ela fosse um elemento fonético, teria a ver com a dicção, teria a ver com o tempo de respirar. Mas ela não é. Ela é muito mais um elemento sintático. Ok, em alguns momentos a vírgula é importante para pausa, para dicção, para leitura, mas ela é muito mais um elemento sintático. E a gente vai ver como é que ela entra aqui dentro desse elemento das ligações sintáticas da gramática. Vamos lá. Essa redação do Enem de 2022, certo? Que tirou uma nota 1000, e o tema nós temos aqui, desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. A professora Jéssica já vai falar melhor para vocês sobre a questão da contextualização geral. E nós vamos falar dessa parte gramatical. Olha só, quando ele começa o texto, ele vem aqui. O documentário Guerras do Brasil, nós temos a primeira elemento vírgula, aí nós temos que tem a participação do ativista indígena Ailton Krenak, apresenta, outra vírgula, em seu primeiro episódio, a perspectiva dos povos originários em relação ao processo de colonização brasileiro, ressaltando a manutenção da luta dessas comunidades pela conservação da cultura e preservação da natureza na atualidade. Ponto. Aqui nós fechamos o nosso período. Dentro desse período nós temos muitos usos aqui da vírgula, né? E aí nós vamos entender como é que esse uso se mostra como um elemento sintático. Veja bem, nesse primeiro elemento aqui, nós temos o que a gente chama na gramática de oração subordinada adjetiva explicativa. E precisa, sim, deixar entre vírgulas parênteses, o que a gente chama que são as duas vírgulas fechando, vírgulas parênteses, um elemento que é uma explicação, certo, da oração, que a gente chama de oração principal. E aqui a gente tem o documentário Guerras do Brasil, que tem a participação do ativista indígena Ailton Krenak. Aqui nós temos uma explicação, um elemento explicativo. Quando eu venho para apresenta, aí nós vamos continuar a sequência sintática, nós temos um outro elemento que vai ficar de novo entre vírgulas parênteses. Você vai observar aqui, nós temos uma, nós temos outra. Quando eu digo em seu primeiro episódio, nós temos aqui o que a gente chama de um elemento que funciona como uma locução adverbial, certo? Porque veja que eu poderia trocar aqui em meu primeiro episódio por primeiramente, no momento inicial, e essa colocação, ela precisaria estar no final do elemento sintático. Ela não pode estar no início do elemento sintático. Por quê? Porque segundo a gramática, nossa regra, as locuções adverbiais e o próprio advérbio precisam estar no final dos elementos. Ele não está na frente, já que ele é o que a gente chama de termo acessório. E aí, veja bem, então, como é que ficaria aqui essa sequência sem a necessidade da vírgula? Você poderia dizer, apresenta, por essa parte, a perspectiva dos povos originários em relação ao processo de colonização brasileiro em seu primeiro episódio. Entendeu? E aí sim, não precisaria da vírgula. Mas como ele foi antecipado, a gente chama isso aqui de locução adverbial deslocada. Então, se há o deslocamento, você precisa colocar com vírgulas parênteses. Não é isso? Em alguns outros momentos, nós vamos perceber aqui o uso da vírgula relacionado ao uso que a gente chama de elemento referencial, que é quando você cria um elemento para fazer uma referência a um termo anterior. Isso tem a ver também com a questão da coesão textual, que a gente vai deixar para falar em um outro momento com vocês, sobre a competência 4. Mas veja a necessidade da vírgula. Quando eu digo, a partir desse cenário, que cenário? Cenário que eu já citei anteriormente. Preciso da pausa. Está aqui a vírgula. Mais uma vez, você vai ver que vai acontecer aqui. Quando eu digo nesse sentido, que sentido? No sentido que eu acabei de citar no período anterior.
então eu preciso retornar. Se eu preciso retornar, você também precisa fazer o momento da pausa, né? Então, deu para a gente captar um pouquinho de vocês entenderem como a vírgula não é um elemento fonético, ela é um elemento sintático, ela está dentro de regras gramaticais, ela precisa fazer uma montagem estrutural para que a leitura fique fluente e também as regras sejam todas obedecidas. Bem, então, gente, eu vou falar um pouquinho com vocês a respeito da introdução da redação. A primeira coisa que a gente precisa lembrar nessa introdução é que nós temos 3 elementos que eles são obrigatórios, eles devem aparecer em toda a introdução, então vocês precisam lembrar que tem que ter um contexto, um tema e uma tese, tá? Vamos falar um pouquinho a respeito de cada parte aqui, de cada elemento desse. Gente, em relação ao contexto, o que seria o contexto? É claro, né, quando vocês recebem a redação do Enem, que vem lá com o enunciado, apresentando a proposta do tema para vocês já têm essa visualização do que seria o tema ele é apresentado. Então, vamos falar aqui como, por exemplo, o tema que caiu em 2017, que é a questão do desafio da formação educacional do surdo no Brasil. Você pensa assim, aí você diz, eu preciso contextualizar esse tema. Você precisa falar sobre esse assunto, tá, gente? O que é uma dica assim, muito valiosa nesse momento é que não precisa necessariamente você falar no contexto tudo que aparece no tema. Você precisa falar um assunto. Então, poderia você falar, por exemplo, sobre a questão do surdo. É um assunto, é um recorte do tema, mas na introdução isso é permitido. Você poderia falar sobre a questão da educação em si, ou então dos estigmas criados relacionados aos surdos no Brasil. Então, você poderia fazer esse tipo de contextualização, tá bom? É aqui, gente, né, na contextualização, que você precisa trazer um excelente momento de trazer o que nós chamamos de repertório, né? Chamamos aí de repertório sociocultural. Aquele filme que você assistiu, aquela série, ou então aquela obra literária, ou uma alusão histórica, vem para cá, tá bom? Então, se você está falando aí, por exemplo, da questão da formação educacional do surdo no Brasil, você ia pensar em filme, série, algo do tipo, tá? Então, nós temos, no segundo momento, a questão do tema, tá? O tema o Enem já trouxe para você, já está apresentado na prova. A dica que eu também trago para cá, gente, né, em relação ao tema, é que é muito valioso você lembrar das palavras-chave, tá? Tudo isso eu vou mostrar no exemplo do parágrafo que está aqui no quadro. Então, lembrar de trazer as palavras-chave. Então, vamos lá. Vamos falar, então, um pouquinho aqui de contextualização. O tema aqui no parágrafo que a gente está fazendo análise é Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil. Esse foi o tema do Enem de 2022. O primeiro período é a contextualização. Então, a gente já consegue perceber que foi usado aí um documentário como repertório sociocultural para contextualizar esse assunto. Fazer a leitura é importante. Então, o documentário Guerras no Brasil, que tem a participação do ativista indígena Ailton Krenak, apresenta em seu primeiro episódio a perspectiva dos povos originários em relação ao processo de colonização brasileiro, ressaltando a manutenção da luta dessas comunidades pela conservação da cultura e preservação da natureza na atualidade. Então, o que foi utilizado aqui? Um documentário para fazer a contextualização. Segundo passo, que é o segundo elemento que não pode faltar na introdução, a apresentação do tema. Aqui a gente faz um recorte temático, tá? Então, o aluno ele precisa pensar assim, eu fiz a contextualização, lancei um filme, agora eu preciso fazer um link com a realidade. Então, essa obra que eu apresentei na minha contextualização é algo que acontece na realidade, é análogo à realidade, ou algo que, todavia, não acontece na realidade, por exemplo? Vocês precisam lembrar de fazer essa ligação. Vamos ver como que ficou aqui. A partir desse cenário, é necessário avaliar os obstáculos que impedem a valorização efetiva dos povos tradicionais no Brasil. Então, veja que ele faz essa ligação, ele faz um link em que ele disse na contextualização com a apresentação do tema, trazendo as palavras-chave, né, gente? Valorização, povos tradicionais, Brasil. É muito importante que vocês lembrem de trazer as palavras-chave, tá? Professora, tenho muita dúvida em como fazer esse recorte temático, né? É bem complicado. Uma dica. Vocês precisam tentar trazer sinônimos, tá? Você vai apresentar o tema, evitem copiar o tema tal qual ele está. Então, quando você for fazer a apresentação do tema, traz sinônimos. Ou você pode parafrasear, que é falar com as suas palavras e seu entendimento aí do tema nessa ligação para o tema. E o último, gente, aqui, né, o terceiro, muito importante, é a tese. A tese, gente, nada mais é do que a opinião de vocês em relação ao tema. Você precisa se posicionar em relação a esse tema.
como que a gente tem trabalhado essa tese em sala de aula? A gente pode trabalhar com duas causas, duas consequências, né? Ou uma causa, uma consequência, ou então a importância do assunto, o que impede desse assunto acontecer. Mas o que é muito importante lembrar, não esquecer, é que quando a gente fala de tese, a gente fala dos objetivos dos parágrafos. Que parágrafos? Né? Objetivo, vou até pagar aqui, objetivo do D1 e objetivo do D2. Quem está em sala de aula vai lembrar que esse D1 é o parágrafo de desenvolvimento número 1 e o D2 é o parágrafo de desenvolvimento número 2. Vamos dar uma olhadinha aqui como que ele faz. Ele coloca assim, ó. Nesse sentido, a problemática abordada está associada à relação conflituosa com o modelo econômico agroexportador brasileiro, uma causa, bem como a visão da parte da sociedade que interioriza as organizações sociais que se diferenciam do padrão ocidental. Então, a gente consegue perceber que esse estudante optou debater em sua tese duas causas que afetam aí, né, que intensificam a problemática. Eu espero que vocês tenham entendido tudo direitinho, gente. Não esquece da sequência aqui desses 3 elementos, que é bem importante. E é isso. Não esqueça, uma boa leitura sempre é muito importante para enriquecer o seu repertório e também enriquecer, logicamente, a sua parte gramatical. E é isso, gente.